Com um começo de temporada muito abaixo do esperado, a diretoria do Vitória começa a se movimentar no mercado e busca vários jogadores que estão aí, alguns deles dando sopa no mercado, à disposição do mundo da bola e também com contratos próximos ao fim. No vídeo de hoje, quero trazer aqui os detalhes a respeito de cada um desses jogadores, especulados e acertados com a direção do Vitória nas últimas semanas, quais podem agregar mais dentro do elenco para a Série B do Campeonato Brasileiro, com o recém-chegado técnico também, o Léo Condé, e o que as coisas precisam ter de diferente, o que precisa mudar para realmente voltar a dar certo, como foi, por exemplo, na reta final da Série C do ano passado. Esse era o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo de hoje, mencionar cada um desses nomes. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like também, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Eu tenho um canal do Goiás, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, chama Goiás News, vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição, fechado? E aqui no nosso canal do Black Card, ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos, inclusive a playlist do Leão aqui no nosso canal, vou deixar na tela final, fechado? Outro recado que eu quero passar para vocês é da Copa do Brasil, com o Vitória em campo nesta próxima quinta-feira, e você pode palpitar em várias partidas da competição brasileira, como por exemplo no jogo entre Nova Iguaçu e Vitória, você pode palpitar com um triunfo do Vitória nesta quarta-feira, melhor dizendo, né? Uma vitória fora de casa pagando R$ 2,20, um empate R$ 2,90 e um triunfo do Nova Iguaçu 3,36, tomara que isso não aconteça. Além disso, em outras partidas interessantes na Copa do Brasil, Asa e Goiás enfrentando aí meu Goiás, uma vitória do Verdão fora pagando 1,71, um empate 3,23. Teremos também outras partidas interessantes, como Bahia de Feira e Red Bull Bragantino, uma vitória do Bahia de Feira em casa pagando R$ 5,33. Tem ABC, tem Atlético Goianiense, tem o CSA também e muito mais, né? Você pode palpitar lá na BetWill, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E lembrando, na BetWill, o grande diferencial deles é o seguinte: no valor exclusivamente da sua primeira aposta, até R$ 200, caso você não acerte o placar, a sua aposta, você tem 100% de volta diretamente na sua conta. Vamos supor que você aposte R$ 100 em um triunfo do Vitória nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Se o Vitória vencer, beleza, você pega todo o seu rendimento. Caso não, aí sim você tem de volta 100% desse valor, lembrando, até R$ 200, nossa parceira aqui do canal, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esses vários reforços, nomes especulados no Vitória, enfim, trazer cada informação desses jogadores, qual é verídico, a atualização também de algumas negociações, como por exemplo do lateral esquerdo Cristiano, enfim, bora começar inicialmente falando sobre um jogador já acertado pela diretoria do Leão. Estou falando sobre o zagueirão Didi, 31 anos de idade, atualmente defende o Água Santa na disputa do Campeonato Paulista. Até aqui soma 10 atuações, com um gol marcado, sendo todos os seus jogos como titular na primeira divisão do Campeonato Estadual. O Água Santa que vem fazendo uma campanha bem interessante nesta atual temporada, já conseguiu livrar do rebaixamento, agora busca também a sua classificação para as quartas de finais e, por que não, indo mais longe na competição. Isso pode certamente interferir até quando, né, o Água Santa vai avançando nessa disputa do Campeonato Paulista para a chegada do zagueirão Didi. Uma confirmação do próprio presidente do Vitória, essa informação lá do canal do Dinâmico, muito obrigado a ele, que garantiu já esse acerto para a Série B do Campeonato Brasileiro com o zagueirão Didi, esse nome acertado após a disputa do Campeonato Paulista. Ele que participou pelo rival, o Bahia, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não conseguiu empolgar muita gente, né, até porque não conseguiu uma grande sequência como titular, foram apenas 9 partidas na última Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, eu gosto do Didi, acho que pode sim agregar, ele pode fazer também alguma função como um zagueiro pelo lado direito do campo, principalmente a sua boa passagem em 2020 na Série B com a camisa do Guarani, fez um bom Campeonato Paulista com a Ferroviária também na temporada de 2021, tanto é que despertou o interesse do Goiás para a Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, né, ele que já tinha trabalhado com o Pintado, que era técnico da Ferroviária, depois assumiu o Goiás. Ele acabou indo para o Juventude, onde jogou a Série A do Campeonato Brasileiro naquele ano também, só que entrou muito pouco em campo, apenas 13 atuações. Quero saber a sua opinião a respeito aí do zagueiro Didi, esse nome que vem se destacando lá no Campeonato Paulista. Na minha avaliação, para a Série B do Campeonato Brasileiro, é sim um bom reforço. Bora seguir com o nosso vídeo para falar sobre uma atualização envolvendo o lateral esquerdo Cristiano, do Fluminense, de 29 anos de idade. Essa informação lá do canal do Dinâmico também e do Globo Esporte já garantiram que ele não chegará mais no Vitória. Esse nome que foi especulado aí também, essas negociações
na última semana, de fato aconteceram. Entretanto, o jogador que está afastado no Fluminense por conta de uma não adaptação ao esquema tático aí do Fernando Diniz nessa atual temporada, já havia colocado ele para escanteio e não estava sendo aproveitado neste atual ano. O seu contrato no Fluminense vai até dezembro de 2024 e no canal do Dinâmico ele disse um entrave financeiro entre as partes. O Globo Esporte garantiu também conversas avançadas com a Chapecoense, onde o Fluminense deve algumas dívidas, né, obviamente, alguns valores para a equipe de Santa Catarina e desta forma iria quitar com esse empréstimo para a Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Então o nome descartado nesse momento do Cristiano, lateral esquerdo, também pode fazer uma função como lateral direito, 29 anos de idade, bastante tempo lá no futebol da Moldávia, né, no futebol pelo Xerife, e voltou para o Brasil no ano passado a 9 milhões de reais, né, essa contratação muito cara e que não deu muito certo com a camisa do Fluminense. No total foram 35 partidas no ano passado, com um gol marcado e uma assistência. Não participou de mais nenhum jogo neste atual ano. Aqui no Brasil, ele jogou pelo CRB, Muricy, Criciúma, Bom Sucesso e Volta Redonda, até chegar no Xerife, onde inclusive disputou Champions League, Europa League, as principais competições dentro do futebol europeu. Não será contratado pela direção do Vitória, já que tem esse acerto, né, encaminhado com a Chapecoense. O Vitória também, muito por conta dos entraves financeiros, nesse momento não tem condição de acertar com o jogador. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um outro lateral esquerdo que foi especulado nos últimos dias, principalmente lá pelo pessoal do TNT do Vitória, no Twitter. Estou falando sobre o Diogo Barbosa, aquele mesmo ex-Cruzeiro, Palmeiras e atualmente defende a equipe do Grêmio. Tem 30 anos de idade, nesta atual temporada soma 6 partidas até aqui com a camisa do Grêmio e uma assistência, apenas 2 participações como titular. Jogador que tem contrato com o Grêmio até dezembro deste próximo ano, né, até agora em 2023, e desde o ano passado já não agradava tanto assim o técnico Renato Gaúcho, onde inclusive estava colocado para a lista de transferências. Como ele tem um salário lá superior à casa de 300 mil reais mensais, essa saída dele não só do Grêmio para um outro clube aqui do futebol brasileiro ficou muito inviável, né? Porque um empréstimo para o Diogo Barbosa, você ainda arcando, vamos supor, uma metade de 150 mil já é muito caro, e o jogador, por exemplo, para o Grêmio liberar ele e ter essa pequena economia também não compensaria tanto. Obviamente o jogador não vai rescindir o seu contrato gratuitamente. Dessa forma continuou para esse ano lá de 2023, vencendo o reserva do Reinaldo, aquele lateral esquerdo também em São Paulo. Acharia sim uma boa negociação, entretanto apenas uma especulação. Não existe nada de oficial a respeito dessa história. Como eu falei, muito por conta desse alto salário, acho que se encaixa basicamente nessa mesma questão do Cristiano. O Diogo Barbosa, que esse tem um pouco mais de experiência quando se trata, por exemplo, em Série B do Campeonato Brasileiro. No ano passado, com a camisa do Grêmio, que disputou a segundona, ele participou principalmente da reta final. Foram 21 partidas no total, com 3 assistências na competição. Principalmente nos últimos jogos, ali contra Londrina, Bahia, Náutico, Tombense, Brusque, ele foi o titular absoluto da sua posição. Teve várias lesões também nos últimos anos, o que impossibilitou de fazer mais jogos, tanto em 2020 quanto também lá na temporada de 2021, mas quando esteve 100% fisicamente, não dá para dizer que foi o melhor lateral esquerdo do mundo, mas ajudou bastante em um bom nível aqui no futebol brasileiro. Inicialmente no Goiás ele foi muito mal, em 2015 quebrou galho ali na lateral esquerda na Série A, se destacou no Botafogo, no Cruzeiro também, onde foi campeão da Copa do Brasil. No Palmeiras começou bem, mas terminou muito mal no final do ano de 2019, até chegar no Grêmio em 2020. Quero saber a sua opinião, torcedor do Vitória, se você aceitaria o Diogo Barbosa no Barradão, né? Eu tô confundindo aqui, misturando os dois nomes do Vitória e do Remo, que é outro time que a gente faz aqui no canal. Se você aceitaria o Diogo Barbosa, como falei, para uma Série B, é sim um baita jogador. A questão, esse salário absurdo, né, superando a casa de 300 mil reais mensais. E para finalizar o nosso vídeo, quero falar sobre mais 2 informações. A primeira delas de um jogador que ainda não tem seu futuro certo, envolvendo o volantão, o Wellington, aquele mesmo, ex-São Paulo, Fluminense, Vasco da Gama. Esta confirmação lá do canal do Dinâmico, que ele já estava fechado com a direção do Vitória já neste último final de semana. Entretanto, eu estou gravando esse vídeo no final da tarde da terça-feira e uma atualização lá do pessoal do IG Sport diz que as tratativas emperraram nas últimas horas, muito por conta do Wellington ter recebido 2 propostas de equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, não sei se é possível, e também uma do futebol da China. Sobre o Wellington, ele ficou livre no mercado no final do ano passado, já com vários problemas de lesões, né? Em 2021, também em 2022, foram no total
22 partidas com a camisa do Fluminense, um gol marcado, perdão, uma assistência, né, sendo 8 desses seus jogos na Série A do Campeonato Brasileiro como titular. Por que eu desconfio em relação, por exemplo, à Série A do futebol brasileiro? Veja essa competição muito forte nessa atual temporada e, por exemplo, nem os clubes mais fracos, como por exemplo eu incluo o Goiás dentro dessa lista, Goiás, Curitiba, Cuiabá, América Mineiro, não vejo assim uma necessidade de contar com o Wellington no seu elenco. Talvez o América Mineiro, mas enfim, vamos ver qual será aí a sequência dessa história. Acho que para a Série B do Campeonato Brasileiro é sim um bom jogador. Se o Wellington tiver 100% fisicamente, não tem a menor dúvida que aguenta tranquilamente uma Série A de Campeonato Brasileiro. A questão dele é mais a parte física. Se tiver, por exemplo, bem fisicamente, mentalmente, pode ajudar demais o Vitória na Série B do Brasileirão. Como eu falei para vocês, uma confirmação do canal do Dinâmico disse que já estava muito bem encaminhado, acertado essa sua contratação. Agora essa atualização mais recente, lá do pessoal do IG Sport, garantiu que as conversas não avançaram nas últimas horas. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo também nos comentários. O experiente Wellington, 32 anos de idade, em 2021 ele começou muito bem no Fluminense, acabou participando de menos partidas do que o esperado, foram 32 jogos no total. No Atlético Paranaense, ele que chegou lá em 2018, já na metade do ano, e jogou muita bola. Foi campeão, por exemplo, da Copa Sul-Americana, sendo bem mais titular do que reserva. Em 2019 também com o título da Copa do Brasil. 2020 com o Atlético Paranaense na Sul-Americana também novamente levantando um caneco. Foi um nome emblemático naquele período do Furacão. Surgiu muito bem no São Paulo, ainda nas categorias de base, estreou no time profissional lá em 2008 e a sua principal temporada aconteceu em 2011. Em 2014 passou rapidamente no Internacional até 2015, voltou para o São Paulo ali em 2016 e jogou 2017 e começo, né, de 2018 no Vasco da Gama. Um nome experiente, como eu falei, se tivesse bem fisicamente, joga a Série A tranquilamente. A questão é ver as suas condições e principalmente o salário. Tenho total certeza que ele não ganhava menos do que R$150 mil mensais lá no Fluminense. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero falar aí sobre o goleirão, esta outra informação também já garantindo o acerto do Thiago Rodrigues com o Vitória para a sequência da temporada. Um empréstimo até o final do ano, já que ele tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro desta próxima temporada. Goleirão de 34 anos de idade, que foi titular em grande parte, né, do Campeonato Brasileiro do ano passado com a camisa do Vasco e não foi bem. É bom a gente ressaltar esse ponto, né? Em 2022 foram 50 partidas no total com a camisa Cruz Maltina e não fez uma Série B confiável. Entretanto, eu entendo a pressão ali no Vasco, foi diferente também em relação ao Thiago Rodrigues, um time que não encaixava muito bem, a defesa do Vasco também não ajudava lá essas coisas, mas por exemplo, quando ele teve um time mais ajeitadinho, eu gostei muito das participações que eu assisti do CSA lá em 2021 na Série B do Campeonato Brasileiro, foi sim um goleiro espetacular na disputa daquela segunda divisão. Ele parece, por exemplo, o Ronaldo, né? O Ronaldo que hoje está no Atlético. Lembre de assistir também algumas boas partidas dele pelo Vitória. Pode até deixar o seu comentário para você, torcedor do Vitória, se o Ronaldo era ou não um bom goleiro já por aí no Barradão. Mas hoje no Atlético joga muita bola. Eu assemelho bastante o Thiago Rodrigues com o Ronaldo, principalmente o momento do Rodrigues lá no CSA na temporada de 2021, principalmente. Ele que já jogou, por exemplo, no Paraná em 2018 e em algumas boas partidas também na Série A do Campeonato Brasileiro naquela ocasião. Soma passagens também muito boas pelo Figueirense lá na temporada de 2017, foi titular em grande parte do campeonato, revelado nas categorias de base do próprio Paraná, ainda lá no ano de 2008. Passou também em algumas equipes do interior, no Caxias, no Guarani de Santa Catarina e teve o seu primeiro bom destaque em 2016 no Figueirense na composição do elenco. Quero saber a sua opinião. 34 anos de idade, o paulista Thiago Rodrigues, acho que pode agregar bastante dentro desse elenco do Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro, já que os seus goleiros até aqui não passaram tanta confiança. O Thiago Rodrigues, como eu falei, de fato foi muito mal na Série B do ano passado com a camisa do Vasco da Gama, mas eu quero acreditar que ele será aquele mesmo Thiago Rodrigues que demonstrou uma qualidade absurda com a camisa do CSA na Série B de 2021 e também outras boas atuações, não ficar só preso nessa história do CSA. Ele jogou bem também em alguns jogos, tanto no Paraná Clube quanto também no Figueirense. Você, torcedor do Vitória, pode ficar aqui à vontade para deixar o seu comentário a respeito desses assuntos, né, diversos aqui, trazendo essas atualizações nesse nosso vídeo de hoje. Tomara que com a classificação também do Leão na Copa do Brasil. Lembrando para você palpitar, utilize o nosso link aqui embaixo da BetWill, caso de apostas esportivas para esse jogão na disputa da Copa do Brasil. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!